Olá pessoal, graças e paz a todos. Eu leio aqui dois versículos da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, capítulo 8, versos 10 e 11, que diz assim: Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Dentro desse versículo, vai nos dar o entender de que há dois lados. Há o lado do amor e há o lado da maldade. Há o lado do Espírito de Deus e há o lado do Espírito da religião. E muitas das vezes a gente entra na caminhada do Evangelho, e ao invés de nós procurar nascer de Deus, liberar fruto do Espírito Santo, nós procuramos simplesmente ser uma pessoa religiosa. Entra lá no meio religioso e começa a praticar práticas só porque ouviu falar, só porque foi ensinado daquela forma, e não procura uma experiência com Deus, não procura nascer de novo. E a Bíblia diz que esse sacerdote pegou essa mulher no próprio ato, dizendo eles que a lei de Moisés falou que precisava apedrejar quem praticasse tais delitos. Chegou até Jesus com essa justificação. Só que o Senhor Jesus, ele sendo Deus, ele tendo o amor de Deus, ele chegou para aquela mulher, olhou com um olhar de amor, não com o olhar da acusação. E muitas das vezes nós passamos por provas na vida, nós passamos por tribulação, muitas das vezes até nós chegamos ao ponto de pecar. E muitas das vezes, ao invés de nós achar pessoas que nos ajudem a nos erguer, muitas das vezes nós temos pessoas para querer colocar nós para baixo. Mas quero dizer uma coisa: enquanto a religião quer apagar a sua história, porque foi isso que aqueles religiosos queriam, apagar a história daquela mulher. Eles queriam dar cabo da vida dela, queriam que tudo acabasse por ali. Enquanto a religião pensa dessa forma, o Senhor Jesus diz que quer escrever uma nova história, porque enquanto os fariseus falavam, o Senhor Jesus, a Bíblia diz que o Senhor Jesus se inclinava e escrevia na areia. Há muitos teólogos dizem que Jesus escrevia o nome daqueles fariseus. Mas eu prefiro acreditar que Jesus estava escrevendo uma nova história para aquela mulher, amém? Então não importa o pecado que você tem cometido, o que importa é que eu e você temos o nosso Jesus para nos justificar. Embora eu e você precisamos deixar a prática do pecado, porque o Senhor Jesus chegou para aquela mulher e disse: Nem eu te condeno, mas vai e não peques mais. Pois o Senhor Jesus ele é benigno, o Senhor Jesus ele tem o amor de Deus, o amor ágape. Não o amor condicional, o amor do homem. Porque o amor do homem ele é condicionado a algo. Muitas das vezes o homem só ama o próximo se o próximo tiver algo para oferecer. O homem religioso. Mas o homem que tem os frutos do Espírito, ele age com bondade, age com benignidade, age com compaixão, ele não julga, ele justifica. Ele entende, ele compreende. Amém? Então que a partir de hoje, se você faz parte do outro lado, do lado da religião, a partir de hoje você vem olhar o seu próximo com um olhar de amor, não com um olhar de julgamento, porque muitas das vezes nós estamos em uma certa situação que nos achamos melhor do que o próximo. Só porque antes, outrora, fumávamos, bebíamos e hoje não praticamos tais delitos, isso daí não é motivo de nós se gloriar, porque quando nós estávamos lá em tais práticas, nós temos o Senhor Jesus para nos resgatar. Então nós não é melhor do que ninguém, porque se fosse por nossos próprios méritos, nós não conseguíamos sair daquele lamaçal. Então que a partir de hoje, se você vê uma pessoa no lamaçal do pecado, você não vá com 4 pedras para querer acabar com a história daquela pessoa. Você dê uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo. Faça que nem o Senhor Jesus fez. Justificou, embora ele advertiu: vai e não peques mais, porque a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo.
Mas, a partir de hoje, esse é o conselho que eu lhe dou. Não olhe para o próximo com olhar de religião. Olhe sim com olhar de perdão, olhar de amor. Porque você fazendo, você se faz filho de Deus. Amém? Tais práticas, se você fizer, você se faz filho de Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que não ama o próximo, não ama a Deus. Então, está aí esse versículo para a meditação de todos. E faça o que Jesus fez. Ao invés de tentar apagar a história, ao invés de tentar denigrir a imagem, ajude a erguer. Ajuda a escrever uma nova história. Coloca uma vírgula na vida daquela pessoa e não um ponto final. Amém? Então ficam na paz e que Deus abençoe a todos. Amém? Graças a Deus.